Você já pensou que você pode ser dono de um Walgreens aqui nos Estados Unidos? Como isso? Esse aqui é o Danilo, corretor comercial aqui nos Estados Unidos, e ele vai explicar pra gente como é que funciona essa aquisição. Exatamente, Vivi. Aqui nos Estados Unidos, essas grandes marcas, eles operam no modelo de negócio deles, locando esses pontos, e para o investidor isso é maravilhoso. Você vai ter um inquilino, como por exemplo o Walgreens, tem 7.800 lojas ao redor dos Estados Unidos como seu inquilino, dando uma garantia corporativa no seu contrato e, melhor de tudo, os contratos comerciais aqui são de 10, 15, 20 anos de duração. Então, teoricamente, você não é dono do Walgreens, você é dono do prédio que o Walgreens aluga de você, é isso? Exatamente. Você vai se beneficiar de toda a receita que eles têm, estabilidade da marca deles, o consumidor fiel à marca deles e, obviamente, um investimento com rendimento estabilizado. Esse é um produto, realisticamente, que você faz para compor o seu portfólio de investimentos, né, de ativos imobiliários. Ele vai trazer segurança e estabilidade para tudo que você vai ter de rendimentos. Porque os aluguéis aqui, eles são feitos nesse modelo anual, né? E também você tem o termo que é longo, como eu mencionei, 20 anos até 30 anos em alguns casos. E a escalabilidade do contrato, quanto o contrato aumenta a cada ano, já está previsto no modelo do contrato assinado. Não é que nem no Brasil, que a gente depende do índice IPCA, IGPM, para ver quanto que o seu contrato vai valorizar de um ano para o outro. Aqui não. Tá tudo definido, então você sabe quanto você ganha no ano 1 e quanto você ganha no ano 20 da liquidez do seu investimento. Então quer dizer que todas essas lojas, a gente que ama uma comprinha no Walgreens, todas essas lojas, elas são alugadas. Exatamente. Todos esses prédios têm um dono e o Walgreens, a rede, ela aluga dessa pessoa. Exatamente. Esses imóveis, eles são transacionados no mercado pela taxa de capitalização que eles entregam para os investidores. Por isso também que dentro desse segmento, muitos fundos imobiliários são presentes como proprietários dos imóveis. Porque a gente começa a falar aqui de retornos a partir de 4% ao ano dentro desses investimentos, e isso desconsiderando a apreciação do ativo imobiliário. Esse imóvel comercial que a gente está comprando tem um nome? Eles são chamados pelo tipo de contrato que ele tem. Nesse caso aqui é chamado Triple Net, que é a sigla NNN. E cada N dessa sigla significa uma responsabilidade financeira que o seu inquilino está absorvendo por você. E isso é o mais perto do modelo de locação que o Brasil oferece. Poucos investidores, pessoas que não têm relação com o mercado americano, entendem que aqui na locação residencial, por exemplo... Você que paga seu IPTU, você que paga tudo. Exatamente. No modelo comercial, não. O seu inquilino paga tudo para você. Então, da sigla N, o primeiro N significa o IPTU, primeira coisa que o seu inquilino paga por você. O segundo N significa o seguro da propriedade, que aqui nos Estados Unidos toda propriedade tem seguro. E o terceiro N é a parte de manutenção da área comum, que é onde a gente está, estacionamento, a parte de jardinagem. E a gente tem o modelo de Triple Net absoluto, que é um modelo aperfeiçoado desse investimento e modelo de contrato também, onde o seu inquilino é responsável por tudo, a parte interna, externa, telhado, ar-condicionado. O que significa para o investidor? Que o seu retorno na locação é estabilizado, você não tem surpresas, você não tem, por exemplo, a surpresa de quebrou o ar-condicionado e tem que telhado, enfim. Então toda a manutenção aqui dessa parte externa é tudo responsabilidade dele. Exatamente. Então eu, como investidor aqui, vou vir comprar esse imóvel, vou fazer um contrato aí de até 30 anos, eu já vou saber que em 30 anos eu vou receber esse valor por mês. Sim. E não sou responsável por nada, nem por pintura, nem por nada. Nada. E quando você compra, você já está herdando o contrato, você não precisa reassinar um contrato. Às vezes o contrato já está vigente há 5 anos. E por que a gente busca imóveis com marcas grandes como o Walgreens? Porque quem está com esse contrato assinado aqui é a rede Walgreens, que tem o capital aberto na bolsa, uma empresa de bilhões de dólares, que se você tem um caso que a gente tem que levar em consideração, um cenário catastrófico, você tem que fazer um despejo, você vai acionar uma empresa que tem todo esse recurso para custear o que eles estão devendo para você. É diferente de você ter um inquilino que é um franqueado independente, com a liquidez própria dele, o capital, o patrimônio dele. É por isso que a gente busca esse tipo de imóvel. Um cliente decidiu fazer um investimento nesse imóvel comercial, você faz toda a pesquisa, porque deve ter uma diferença entre esse Walgreens, o Walgreens na rua de trás, você faz toda essa pesquisa de quantas pessoas passam, de qual que é o retorno. Através da plataforma a gente tem acesso a dados quase que ilimitados, eu consigo saber quantos carros passam por dia nessa avenida, eu consigo saber qual que é a renda per capita em 1 milha de distância desse imóvel, 2 milhas, 3 milhas, até 20 milhas de distância. A gente consegue acesso a dados de desenvolvimento
vai saber quantos por cento está previsto crescer a valorização população da daqui região. em volta. E a gente também sabe os comparativos de venda ao redor daqui, para que você tenha uma previsão muito melhor do retorno do seu investimento também no longo prazo. E você auxilia a gente com tudo, desde essa pesquisa, a negociação, contrato, exclusividade e também, eventualmente, se o Walgreens decide não continuar o contrato comigo, você também ajuda nessa parte de buscar um novo aluguel, um novo inquilino. Exatamente, fazendo toda a representação de locação em busca de, que a gente chama de national tenants, são essas grandes marcas que estão em busca de imóveis nos Estados Unidos inteiro, a gente faz a relocação deles também. Nós fazemos toda a representação. Por cima, quanto que daria anualmente um imóvel como um Walgreens da vida? Retorno percentual contra o capital investido aqui num Walgreens como esse, você sai a partir de 4,5%. 4,5% no ano. E quanto custa mais ou menos um Walgreens como esse? Um Walgreens como esse, ele vai custar qualquer coisa acima de 2 milhões de dólares, eles podem chegar até 20 milhões de dólares. Dependendo da localização, do posicionamento. O valor do aluguel que esse contrato está assinado, o prazo do contrato, e são esses parâmetros que a gente usa para fazer assistência do nosso cliente. De base aí, entre 2 milhões, mas a média ficaria entre 5? Exatamente. 5 milhões você consegue ter um Walgreens para chamar de seu, olha que beleza. Exatamente. Você quer mais informações, dados, estatísticas, números, planilhas, você quer todas essas informações, entre em contato com a gente. Danilo vai ser o maior prazer em abrir essas planilhas para vocês, explicar essa parte de número, retorno, e a gente vai fazer uma busca de quais são os imóveis comerciais que estão disponíveis no mercado para você ter o seu Walgreens. Isso aí.